Oi, pessoal. Vamos à nossa aula 3. Lembram que da última vez que eu postei nossa aula 2, a gente estava falando um pouquinho daquela nossa planilha de organização, né? E eu falei um pouquinho sobre os gastos essenciais, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os gastos, na verdade não são gastos, vou falar sobre investimentos, sobre o que eu chamo lá de economia, né? Então, lá na minha planilha tinha, assim, a aposentadoria, né, previdência privada e investimento, né? Eu coloquei isso, né, nessa planilha, nessa sugestão que eu dei para vocês, porque, na verdade, eu estou já quase na fase, estou na fase de me preparar para a aposentadoria, porque eu já tenho 47 anos, então eu tenho aí em torno de 10, 15 anos de preparo, né? Final para isso. Então, vamos dar uma olhada aqui no material que eu preparei para vocês, tá? Sobre investimento. Isso é um trabalho à parte, tá? Porque para a gente falar de investimento, a gente tem que falar sobre muita coisa. Mas eu fiz um resumo e depois, no passo a passo, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho cada item desse um pouco melhor, tá? Aqui vai ser um resumão de tudo que a gente tem hoje como investimento. Então, eu coloquei aí, ó, tipos de investimento: previdência privada, renda fixa, tesouro direto, renda variável, criptomoeda, imóveis, tá? Vamos dar uma olhadinha em cada um, resumidamente, do que cada um se trata. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que não existe investimento certo ou investimento errado. O que existe é o investimento adequado para a sua realidade, para o seu perfil e para a sua necessidade, tá? Porque muitas vezes a gente vai pensar que tal investimento não é para mim. Não sei se não é para mim. Hoje em dia a gente tem muita facilidade, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas questões aqui que a gente acha, que a gente coloca como um tabu para a gente, né? Aquilo que a gente não vai conseguir dar conta, mas é que hoje a gente, com R$30, a gente consegue investir. Com R$10 eu consigo comprar uma ação na bolsa, com R$2 eu consigo comprar uma ação na bolsa de valores. Então, não existe mais isso. Investimento que a gente não consegue alcançar, tá? Hoje existem muitas facilidades, tá bom? E hoje, o que se fala muito, né? Numa carteira diversificada. O que é isso? Uma carteira é várias composições, você não vai ter só renda fixa, renda variável, ou a poupança, enfim, você vai ter vários ativos, né? Vários tipos de investimento que você compor para fazer a sua carteira. E aí você vai ter que entender qual que é o seu objetivo com essa carteira. É aposentar? É comprar um carro? Dependendo do teu objetivo, você vai montar essa carteira para poder atender. Certo? Vamos lá. Olha, repliquei aqui como apagar. Outra coisa, né? O investimento também tem que ser adequado à sua fase de vida, que eu estava falando ali. Eu já estou mais para me aposentar, né? Já estou mais para a reta final do que para o meu início de vida. Então, obviamente, eu tenho outros objetivos. Eu já tenho a minha casa própria, já alcancei alguns objetivos, né? Então, eu estou num outro patamar, vamos dizer assim, tá? Cada um tem um objetivo de acordo com a sua realidade de vida, com a sua fase de vida, enfim. Gente, eu adorei esse slide, eu repliquei ele um monte de vezes. Bom, eu não sei vocês, mas eu fui pega com a PEC, né? E a PEC me trouxe um transtorno bem grande, porque eu era daquelas que ia me aposentar bem jovem, né? E vou ter que trabalhar 10 anos além do meu prazo de trabalho, né?
o que está causando um replanejar da minha vida. Tanto é que eu fui fazer esse curso de educação financeira também para poder me encontrar em algumas outras possibilidades para poder trabalhar isso. Porque não é brincadeira, né? Mexe com a estrutura de vida. Apesar de que há quem defenda que o INSS isso nunca será suficiente, né? Quer dizer, a gente tem que estar sempre em busca, o INSS é a mesadinha, né? E a gente vai ter que estar sempre em busca de fazer outros investimentos paralelos para poder dar conta da nossa vida a posteriori. Porque, na verdade, no tempo que a gente está aposentado ali, depois dos 60 anos, né? Agora entendo que trabalhar 40 anos, é o tempo que a gente mais gasta com remédios, com outros investimentos, né? A gente não vai comprar, normalmente, não vai comprar casa ou um carro próprio, mas a gente vai fazer outros investimentos na nossa vida e que precisa bastante de dinheiro. Bom, tendo falado nisso, eu falo nisso também porque é o seguinte, para quem é jovem, que nem é jovem, está me escutando, começa cedo essa organização financeira. Porque o tempo nessa questão, nesse rol de investimento é primordial. Já foi feito planilhas aí, os entendedores, né? Entendem mais do que eu sobre investimento, já provaram por A mais B que o tempo ele é primordial. Muitas vezes a pessoa investe um pouquinho mais tarde, um pouco maior, aporta um pouco maior, né? Coloca mais dinheiro, mas aquele que começou com um pouquinho lá bem mais cedo, ele tem a sua vantagem. Ele acaba tendo um valor um pouco maior lá depois de algum tempo, tá? Depois de um prazo. Vamos lá, gente. Então, assim, ó, como eu falei para vocês, isso é só um resuminho. Depois a gente vai ter que olhar atentamente para cada investimento desse, entender os seus riscos, as suas modalidades, o que é cada um desses, para poder investir, tá? Nada de a gente investir cegamente. Vamos pesquisar. Não vejam só o meu canal, o canal Vejam 5, 10 canais, pesquisem. Cada coisa que vocês forem fazer, pesquisem, verifiquem, tá? Assim a gente consegue evoluir. E o brasileiro está muito acomodado. A gente precisa sair dessa linha de conforto e entender que daqui para frente, quem vai construir a nossa base de aposentadoria, de economia, somos nós mesmos, cada um por si. Tá? O governo mostra, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, enfim, mas o governo mostra muitas falhas no sistema e mostra que está falido. Né? E a gente não vai poder ficar dependente do governo, a gente precisa ir em busca de, né? ao encontro dos nossos objetivos, tá, gente? Então, se você está gostando do canal, compartilhe aí, porque além de ser, claro, uma possibilidade de trabalho para mim, uma renda extra, mas também uma possibilidade de educar as pessoas. As pessoas precisam se educar e precisam conhecer para poder fazer melhor, né? Previdência privada. Então, primeiro, coloquei lá, além da poupança, né? A poupança acho que é o investimento mais conhecido por todos, né? Acho que a maioria dos brasileiros tem poupança, mas a previdência privada ficou muito conhecida também, né? Porque ela trouxe esse molde, né? Do INSS, né? Do governo, do sistema do governo. Então, o que é a previdência? Você faz um aporte, o que é aporte? Né? Você coloca o dinheiro uma única vez ou você coloca o dinheiro mensalmente. Né? Isso que chama aportar. Às vezes, a gente não quer também investir porque a gente se enrola com os termos, né? Dá um pouco de preguiça aí de poder pesquisar o que é uma coisa, o que é outra. As pessoas falam, às vezes, de uma forma complicada. Não é a minha intenção aqui. Então, ir fazendo esse aporte ou essa entrada mensalmente, você vai receber um retorno lá na frente de um salário, né? Um valor que você vai conseguir, dependendo do que você aportar,
que você colocar lá de dinheiro, você vai ter um retorno financeiro. Ou você pode escolher ou renda vitalícia, que é o mais comum, que você vai estipular lá um prazo. Por exemplo, meu plano de renda de previdência vai até 2039. Depois de 2039, eu vou receber, de acordo com aquilo que eu apliquei, uma renda vitalícia. Até eu desencarnar, eu morrer, né? Eu vou receber esse valor, né? Ou você pode terminar o plano, né? Você pode terminar lá em 2039 ou em qualquer momento, tá? Pode ser em qualquer momento, e retirar o montante total, né? O valor total, tá? Quais são as vantagens da previdência privada? Que ele é isento na questão, não entra em inventário, né? Quem passa por isso, eu tenho inventário que dura desde 1957, que foi quando meu avô morreu, e calhou que veio para minha mão, meu pai morreu também, enfim, e até hoje não conseguimos destrinchar ele, tá? E acontece, gente. E outra coisa, um valor de inventário no Brasil é caríssimo. Então, talvez, dependendo da sua necessidade, da sua realidade de vida, é bem interessante ter uma previdência privada para, pelo menos, garantir que lá no fim, teus filhos, né, se você morreu, se você é provedor da família, se você é aquele que banca a família, tem algum dinheirinho lá para não ficar os imóveis empenhorados no inventário, né? Então, ele tira um pouco dessa burocracia do inventário. Para quem não sabe, o inventário tem até prazo, tá? Se a gente não entra, se não me engano, é 60 dias. Se a gente não entra com 60 dias que a pessoa morreu, a gente paga multa, né? Tem que pagar um imposto enorme de ICMD, enfim, é um processo bem chatinho. E ele pode ser usado como uma economia forçada, já que você pode mensalmente colocar o dinheiro lá, né, debitar a tua conta, então ele pode acabar sendo usado como uma economia forçada, tá, gente? Vamos agora dar uma olhadinha em renda fixa. Renda fixa é um mundo, porque renda fixa, renda variável, porque tem vários tipos de investimento aqui. Resumidamente, o que é a renda fixa? É um investimento que tem um vencimento, né? E que você sabe quanto que vai render os juros, tá? Você já conhece isso no ato da contratação. Pode ser pré-fixado ou pós-fixado, né? Você pode pré-fixar a taxa ou você pode pós-fixar, tá? Depois, quando eu for falar de renda fixa, eu vou entrar um pouquinho nesses meandros aí. O que se tem? Poupança, CDB, né? O que é o CDB? É o dinheiro que você empresta para o banco, né? LCI, LCA, RDB, LC, LCI. O que é? A letra de câmbio de imóveis. Você empresta o dinheiro para o banco que empresta dinheiro para investir em imóveis, né? As pessoas que querem investir em imóveis. LCA tem a ver com agricultura, tá? Letras de cambiais de agricultura. Enfim, e tem LC, que é letra de câmbio. Tá? Cada um desse é um mundo. Hoje se pede, pelo amor de Deus, uma taxa da poupança de 0,11% ao mês. Se pede que não se invista em poupança, que se conheça os outros itens, né, os outros itens de renda fixa. Por quê? Quais são as vantagens da renda fixa? Porque elas são cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil, por instituição bancária e por CPF, limitados a R$1 milhão. Então, ou seja, digamos que você contrate um CDB, tá? Você contrata um CDB, você investe até 250 mil. O valor que você investir, até chegar ao aporte de 250 mil, ele está garantido por esse fundo garantidor de crédito. Se o banco falir, ou se a instituição bancária falir, né, você vai receber até 250 mil reais.
E você pode ter 4, vamos dizer, 4 CDBs, ou 4 LCAs, ou 4 LCIs em cada banco. Até chegar aos 250 mil, ele vai cobrir. Passando de R$1 milhão, se você tiver 5 de 250 mil, ele não cobre mais, tá? Então, só tem que tomar esse tipo de cuidado. Mas é uma garantia que a gente tem, bem como a poupança também tem isso, né? Por isso que é considerado um investimento garantido, até porque as pessoas se acostumaram muito com a poupança, né? A poupança é uma coisa um pouco burocrática, não tem que ter muita documentação, enfim. Então, as pessoas se acostumaram a usar a poupança. Então, é um tipo de investimento que as pessoas que são confiáveis, né? Que são seguras, são mais estáveis do que a renda variável, porque a renda variável é mais chatinha, né? Que pode oscilar muito. Então, você tem que conhecer um pouco mais do mercado financeiro para poder aplicar em renda variável, tá? Vamos dar uma olhadinha em tesouro direto. Vocês devem ter ouvido falar em tesouro direto, né? Quem já está acostumado a ver canais de investimento conhece tudo isso aqui, tá? Mas eu estou tentando falar aqui para o público que não conhece, né? Que não tem muito acesso, tá? Aliás, se você conhece esse público, compartilha para poder ajudar e divulgar e tornar o país melhor. Investimento em títulos públicos do governo. Você vai aplicar em títulos públicos do governo, tá? Então, ele tem um fundo garantidor de crédito? Não, ele não tem. Tanto é que alguns colocam como renda fixa, mas eu procurei diferenciar ele, porque, na verdade, ele tem algumas peculiaridades, ele é um pouco diferente, tá? Então, é considerado um investimento muito seguro. Por quê? Gente, por um título público, né, uma empresa pública quebrar, o país tem que estar quebrado. Antes de chegar lá, vai quebrar tudo antes. Então, eles se considera, né, dentro do mercado financeiro, um investimento muito seguro, tá? E estável, tá? Não é um investimento como bolsa de valores que você fica olhando aquele númerozinho que sobe, sobe, desce, dá até um nervoso ali, né? Dependendo de quem for aplicar, fica nervoso mesmo, tá? Renda variável. O que é a renda variável? É aquilo, ele vai variar. As pessoas têm medo de bolsa de valores porque, primeiro, que se tem a crença ou se construiu muito essa questão da renda variável com bolsa de valores, que a pessoa ia lá e investia o capital, e esse capital sumia, porque até por imperícia daquele que investe, às vezes quer especular, quer dar uma despertinho, não conhece, porque assim, ó, quando você compra uma ação, você compra uma parte de uma empresa. Você primeiro precisa conhecer o quê? A empresa que você está investindo, certo? Porque você vai investir nessa empresa e você quer que ela cresça, mas você tem que verificar se ela tem condição de crescer. Então, você tem que ir lá, pesquisar sobre ela, verificar como é que está a situação financeira da empresa. Você não vai investindo. E as pessoas antes não tinham muito esse conhecimento, queriam especular. O que é especular? É dar despertinho mesmo, é pegar, compra ação mais barata, aí vende quando ela está mais cara, aí, sabe? O tempo todo. E hoje você tem muito mais noção de que, pelo menos para uma carteira de aposentadoria, que é o meu caso, você vai comprar ações de empresas sólidas, empresas estáveis, que você sabe que vai existir daqui a 10 anos e que vai te rentabilizar de alguma forma. Vocês sabiam que as ações de algumas empresas, elas não rendem dividendos? Sabe o que é dividendo? A empresa tem lucro, certo? Normalmente a empresa se faz uma empresa para poder ter lucro. Então, o que acontece? Eles têm o lucro da empresa, né? E aí eles dividem entre os acionistas, né? E pode ser você, se você quiser ir lá. Então, existem empresas que fazem isso. E você vai rentabilizando, e o que você vai fazendo? Você vai reinvestindo, recebeu o dividendo, investe de novo na empresa. Se aquela empresa é boa, se aquela empresa é promissora, você vai reinvestir, né? E assim, sucessivamente, tá? Então,
bolsa de valores não é coisa para espertinho, é coisa para investidor. Você tem que ter a cabeça de investidor. Se você vai no mundo, né, que não é bolsa de valores, o mundo físico, você pega o seu dinheiro e vai investir numa empresa. O que você vai fazer? Você vai sentar, vai conhecer a empresa, vai pedir o balanço patrimonial, né, vai ver como é que está a situação dela economicamente, se ela deve muito, se ela tem dinheiro em caixa, né, se ela tem dinheiro para pagar as contas. Então, no Bolsa de Valores é a mesma coisa. Agora você tem que ter cabeça de investidor, você não pode ter cabeça de especulador, porque senão você corre o risco de realmente de perder o teu capital, tá? De ficar zero. E ao longo do tempo, para quem é investidor, a tendência é que se ganhe dinheiro, sim, maior do que se for numa renda fixa, só que dá um pouco mais de trabalho. ETFs, o que são ETFs? Por exemplo, existe um tal de BOVA11, tá? O que é esse BOVA11? Ele, vamos dizer, que é uma ação que tem que abarcou, né? Que tem um conjunto de outras ações. Então, por exemplo, lá nas ações tem as empresas WEG, Magazine Luiza, Itaúsa, enfim, N mil Sanepar, enfim, tem Renner, tem N empresas. Esse BOVA11, ele pega todas essas empresas e gera um número, né? A média desses ativos aí da Bolsa de Valores dessas empresas gera um número. E aí você pode investir em ETFs. Alguns economistas, algumas pessoas que entendem de mercado financeiro indicam para quem está iniciando, não conhece muito do mercado. Fundos imobiliários. Fundos imobiliários é uma coisa legal. Por quê? Porque são ativos, são formas de investir que são mais estáveis. Que é, resumidamente, né? São empresas, tá? Que investem em fundos que têm a ver com a construção. Então, pode ser locação de imóveis, pode ser venda de imóveis, pode ser... Aí tem os tipos de imóveis, de galpão, de prédios comerciais, e tem também os fundos imobiliários que são de papel, né, que verificam a questão do imóvel lá, que foi vendido e tudo mais, eles têm um papel, né, que podem, que tem um valor no mercado financeiro, tá? Então, existem inúmeros. E esses fundos imobiliários também nos rendem proventos, também nos trazem dinheirinho, tá? E eles normalmente pagam mensalmente. Muitos fundos imobiliários pagam mensalmente, tá? É muito, Andréia? Sim, não, depende do fundo imobiliário, pode ser 5%. Né? Agora, ainda recebi do Quineia, né? Não é indicação de venda, hein, gente? Mas, assim, estou só dando o exemplo. Recebi do Quineia, que eu investi no fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário híbrido. O que é um fundo imobiliário híbrido? Ele tem de locações, ele tem galpão, ele tem uma série de imóveis, né, que ele faz a transação, tá? Então, ele é híbrido, né? Eles têm vários tipos naquele ativo. E o que acontece? Eu investi R$150 na compra dessa ação, né, desse ativo, e recebi 69 centavos, né, desses R$150, tá? Ah, André, mas é pouquinho. É pouquinho porque eu também investi pouquinho. Mas, assim, ao longo do tempo, você vai rentabilizando isso e a tendência é que também, se for um bom fundo imobiliário, esses R$150 que eu investi, ele vai aumentar, né? Há quem defenda que é melhor você ter um fundo imobiliário do que você ter um imóvel, onde você tem dor de cabeça, onde você tem uma série de coisas. E lá no fundo imobiliário você tem o gestor, né? Que você paga
para esse gestor tomar as decisões por você. Você não precisa ter dor de cabeça de fazer a manutenção do teu imóvel, de limpar ele para poder locar, de poder pintar, enfim, uma série de coisas que a gente acaba tendo dor de cabeça quando a gente tem um imóvel, né? Então, aí, esse fundo imobiliário nos gera o que a gente chama de renda passiva, né? O que é essa renda passiva? Aquilo que você não tem que trabalhar para poder receber, você faz com que o dinheiro trabalhe para você. Você paga alguém para ele gerir o negócio para você, né? Você é sócio, porém você não tem que trabalhar lá, né? E é uma forma de ganhar dinheiro, né, gente? Essas coisas eu não conhecia, é muito recente também na minha vida, né? Como educadora financeira e tudo mais. Então, assim, eu acho interessante a gente colocar, porque não é, a maioria das pessoas realmente não conhece isso. Quais são as vantagens da renda variável? Você pode ter um rendimento muito maior ao longo do tempo, né? Ao longo prazo. O que se considera longo prazo? A partir aí, de uns 10 anos, tá? Se considera um longo prazo. E, como eu já tinha falado para vocês, pode gerar renda passiva. Qual é um outro investimento que a gente tem? Criptomoeda, que essa criptomoeda está dando um bababá, porque ninguém conhece direito como é que ela funciona. Mas o fato é que em 12 anos, salvo engano, né, quando apareceu o Bitcoin, né, que é a criptomoeda mais usual aí que todo mundo compra e considerada mais estável, porque tem que tomar muito cuidado com do pouco que eu conheço, desse mundo de criptomoeda, porque a moeda ela pode sumir, né? Ela existe, daqui a pouco ela some. Então, tem que tomar bastante cuidado com o que se investe. Por isso que se indica muito o Bitcoin, porque é uma moeda que está aí desde o início e que não sumiu. Na verdade, ela está aí valendo hoje 300 mil reais, né? Hoje ainda olhei, tem bem pouquinho Bitcoin, mas tem um pouquinho lá, do que não vai faltar, gente, tá, gente? É pouquinha coisa mesmo, mas é para brincar, para poder aprender, porque tudo que a gente começa, a gente tem que aprender, né? A gente não pode também não vou investir porque não conheço, porque não sei. Não, vamos aprender, vamos conhecer, vamos devagarzinho, e depois, se a gente achar que deve, aporta um pouquinho mais, enfim. Vai montando uma carteira, né? Faz primeiro a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É aquele dinheiro que você precisa para atender às suas demandas financeiras ao longo aí, no mínimo, um ano. Se falava em 6 meses, mas depois dessa história da pandemia, toda essa repercussão mundial que teve, se fala em um ano, para que, se você tem a perda do seu emprego, alguma situação em família, você tenha como suprir. Tá? Então, essa reserva financeira é bem importante. Feita a reserva financeira, você vai montar uma carteira de investimentos conforme a necessidade. Vamos dizer, 50% em renda fixa, que é um exemplo. É um rendimento mais estável, 25% em renda variável, 20% em tesouro direto e 5% em criptomoeda, ou enfim, ou 25% em tesouro direto, 20% em ações e 5% em criptomoedas. Você vai compondo e vai diminuindo os riscos, né? Porque é importante você não perder dinheiro, senão a gente não tem dinheiro para perder, né? E, aliás, ninguém gosta de perder dinheiro, né? Não, nem precisa, a gente usando a inteligência a gente consegue. Mas voltando na criptomoeda, o que ela é? Um tipo de dinheiro virtual, né? É bem maior que isso, mas só para a gente resumir, a mais conhecida é o Bitcoin, e ela não é uma moeda física, né? Ela tem números de séries, assim como as moedas nossas, né? Do Tesouro, do Banco Central, tem a marca d'água, os dispositivos de segurança. A criptomoeda tem a criptografia, que, dependendo da forma como ela se fala em mineração, né? De como ela é minerada, ela pode ser mais segura ou menos segura, dependendo da forma como é feito o sistema lá, que é dessa parte realmente de informática eu não entendo tanto. Mas, enfim, a gente vai pesquisando e vai conhecendo um pouquinho mais. Tá? Já foi bem mais difícil de conhecer. Existe só o Bitcoin? Não, existe milhões, né? As mais conhecidas são o Bitcoin, a Ethereum, né? Depois tem Litecoin, e mais algumas, tá, gente? Mas, como eu falei,
cuidem, porque é fácil uma moeda muito nova, muito jovem, entrar e sair do mercado, tá? Então, pesquisem antes para não correr riscos. E, por último, e não menos importante, a gente vai falar um pouquinho de imóveis. Imóveis é nosso primeiro investimento, acredito eu, que no universo, né? Lembram lá do início dos tempos, quando começaram os primeiros latifundiários, né? A terra era algo, é ainda, hoje muito importante. As pessoas têm o hábito de investir em imóveis. Eu mesmo tenho o hábito de investir em imóveis, tinha o hábito de investir mais em imóveis, né? Eu sou da área da construção civil também, tudo mais. Então, é natural que a gente olhe para imóveis. E, está em desuso investir em imóveis? Não, não está em desuso. Eu acho que cada um tem que entender no seu universo o que é que faz sentido. Faz sentido para mim investir em imóveis? Faz. Eu tenho tempo para poder comprar um imóvel, locá-lo, enfim, preservá-lo, vou ter condição de fazer essa manutenção? Faça a conta, tá? O que a gente precisa fazer é aprender a ter a coerência de fazer a conta para poder ver se aquele investimento tem condição de nos rentabilizar, né? De nos pagar adequadamente. Isso que a gente tem que fazer sempre, tá? É um dos primeiros tipos de investimento do mundo, realmente não tenho o que dizer. E quer queira, quer não, é um investimento seguro, né? Porque o imóvel ele não vai desaparecer, a não ser que você compre um imóvel com algum problema de documentação ou algo nesse sentido, tem que cuidar com isso, né? Tirar todos os documentos, verificar direitinho, mas até então é um investimento seguro. O que pode acontecer é você comprar um imóvel num local não muito apropriado, ele desvalorizar ao longo do tempo. Aí você tem que acompanhar para ver se ele está valorizando ou está desvalorizando. Se começar a ficar abaixo da valorização estimada por você, para você ter o ganho de capital, você pega e vende e faz um outro investimento. Não é isso? Gente, eu acho que é bastante coisa, né, de investimento, realmente é. Me comprometo com vocês no canal depois de ir esmiuçando um pouco mais cada um desses, tá? Uma boa noite, obrigada pela atenção. Por favor, quem gostou, compartilhe o conteúdo, porque pode ajudar mais pessoas aí que não conhecem, que estão iniciando aí na questão dos investimentos, né? E é super importante a gente conhecer desde cedo para poder fazer um trabalho melhor, né? Ou poder começar isso mais cedo. Quanto mais jovens a gente começar a fazer investimento, mais a gente tem um tempo à nossa disposição e aí a gente vai conseguir ter uma demanda menor em matéria de aporte financeiro, né? A gente vai ganhar o tempo como nosso aliado. Tá bom? Fiquem bem, se cuidem.